Sejam bem-vindos a mais uma teleaula de matemática. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre equação de segundo grau. Como você sabe, toda aula nós deixamos uma tarefa para que você realize e consiga exercitar o que você aprendeu. Vamos ao nosso quadro? Você recebeu a equação 7y² menos 63 igual a zero. Veja, a nossa incógnita dessa vez não é x. Nossa incógnita agora é o y. Primeiro passo, quem é A, quem é B, quem é C. Veja, o A vale 7. 7 é o fator que vem associado ao y². Então, A vale 7. O B é o que vem associado ao y. Ele não aparece na nossa equação. Então, o B vale 0. E o C é o termo independente, menos 63. Como o B vale 0, toda vez que o B vale 0, a gente já viu que nós temos duas raízes opostas, uma positiva e uma negativa, caso ela exista. Então, veja bem, o C, ele passa para o segundo membro, ficando positivo. 63. O 7 que está multiplicando passa para o segundo membro, dividindo. Então, y² igual a 9. 9 vezes 7, 63. Nós temos que descobrir qual é o número que é elevado ao quadrado da 9. De cabeça, 3. 3 vezes 3, 9. 3 positivo e 3 negativo. Entretanto, vamos até o final. Potência 2, raiz quadrada, mais ou menos, y igual a mais ou menos 3. Conjunto solução, 3 negativo e 3 positivo. Ela existe porque o nosso radicando é positivo. Cuidado quando o radicando for negativo. Então, você terá na sua tela, para poder fazer revisões, todo o procedimento até nós chegarmos à raiz quadrada de 9, que deu 3 negativo, 3 positivo. Equações completas do segundo grau. Quando ela é completa? Quando nós temos os três termos, A, B e C. Fórmula de Bhaskara. Você já deve ter escutado nas suas aulas presenciais que nós temos uma fórmula resolutiva para cálculo de equações completas. Elas podem ser usadas também para equações incompletas. Veja, para determinar o valor de x, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Mas quem é esse delta? Esse triângulo aqui é chamado de delta. Delta, b² menos 4ac. Esse b² menos 4ac, ele vai ser chamado mais lá na frente, a gente vai trabalhar isso aqui bastante, que é o discriminante da equação. Ele é que vai determinar para a gente se a equação tem duas raízes iguais, duas diferentes, ou se nem tem raiz. Por quê? Se o delta for negativo, lembra? Raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos números reais. Então, esse delta aqui ele será muito importante na hora da resolução da sua equação. Essas duas fórmulas serão muito usadas a partir de agora. Então, onde A, B e C são os coeficientes. Já temos visto bastante os coeficientes, então vocês não terão grandes dúvidas. Vamos calcular as raízes da equação. Veja, é uma equação completa. x² menos 3x menos 10 igual a zero. Então, antes da gente pensar na fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, a gente tem que primeiro saber interpretar a nossa equação, a nossa sentença matemática. Então, x² menos 3x menos 10 igual a zero. Veja bem, então nós vamos começar determinando quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quanto vale o A? 1 é o termo que vem antes do x². Quando não tem, ele vale 1. B, menos 3. E o C, menos 10. Não esqueça dos sinais. Bem, para que a gente possa determinar quantas raízes tem essa equação, a gente vai começar pelo delta. Tudo bem, a nossa fórmula do delta é quem? B² menos 4AC. Lembrando que aqui tem o sinal de multiplicação. O que nós vamos fazer? Substituir os valores numéricos nos seus coeficientes. B, menos 3. A, 1. C, menos 10. Então, a gente vai começar substituindo o termo algébrico, a letra, o valor da letra, pelo valor numérico. Então, nós temos menos 3 ao quadrado, menos 4. Lembrando que sempre que for negativo, colocar dentro do parênteses, senão você vai ter um valor diferente. 1 no lugar do A. E no lugar do C,
De novo, ó, parênteses, porque ele é negativo. Porque o que prevalece aqui é a multiplicação. Então, nós temos agora uma expressão numérica. Esse valor dessa expressão vai dizer para mim se eu tenho duas raízes reais e se elas são iguais ou diferentes. 3 ao quadrado, 9. Lembrando, negativo, par, então ele vira positivo. Muita atenção aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Só que negativo com negativo na multiplicação vira o quê? Positivo. Então, menos com menos, vou botar nossa setinha aqui para a gente não esquecer, ó. Menos com menos vira mais. 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. 9 mais 40, 49. Deu valor positivo? Sim. Como o nosso delta deu positivo, a gente não tem problemas com as raízes. Nós teremos x1 e x2 diferentes. Então, nós teremos dois valores para x1 e x2. Como é que eu vou calcular esses valores? Agora sim, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, a gente vai calcular fazendo. Vou apagar o ABC, vocês já anotaram, né? Vamos fazer uma separação aqui para a gente poder se organizar. X igual menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta. Vocês vão perceber que alguns livros e alguns professores, em vez de colocar a letra delta aqui, colocam aqui dentro do radical o b ao quadrado menos 4ac e resolvem tudo aqui. Eu prefiro primeiro determinar o delta e depois vir para a fórmula de Bhaskara, para ela não ficar tão extensa. Porque se aqui desse negativo, eu nem iria passar para cá. Vocês vão ver nos próximos exemplos. Então, x igual menos b. b negativo. Veja, meu b não é menos 3? Menos com menos, ele vai virar mais. Então, ele vira positivo. Raiz quadrada de delta. Quanto deu meu delta? 49. Aqui. Então, se eu errar o delta, eu vou errar a minha equação. Tá aqui. Sobre 2 vezes o a, que vale 1. Agora, é só a gente resolver essa expressão. X igual 3 mais ou menos. Quanto é raiz quadrada de 49? Se você não souber de cabeça, você decompõe em fatores primos. Mas se você souber a tabuada, na tabuada do 7, 7 vezes 7 são 49. Então, raiz quadrada de 49 é 7. E nós já vimos que tanto serve o 7 positivo como o 7 negativo. E 2 vezes 1, 2. Veja, o que acontece aqui? Eu vou poder somar e subtrair ao mesmo tempo na mesma sentença matemática? Claro que não. É aí que surge x1 e x2. Então, a gente costuma separar isso aqui, não há necessidade. Você pode fazer x1, depois fazer x2, tá? É só para lembrar que quando chega neste momento, a gente vai separar o 7 positivo do 7 negativo. Então, nós teremos x1, 3 mais 7, dividido por 2. E o x2? x2 igual. Vai ser o 3 menos 7, dividido por 2. Você vê que é a mesma sentença matemática, só que uma ficou com a raiz positiva e outra com a raiz negativa. Faz diferença botar a negativa aqui e a positiva aqui? Não, não faz a menor diferença. Você só não pode esquecer que não dá para somar e subtrair na mesma expressão. O que vai acontecer? Vou fazer a conta. 7 mais 3, 10. 10 dividido por 2, 5. E embaixo? 3 tira 7. Você tem 7 para tirar? Não, você só tem 3. Pensa, você tem R$3 e está gastando 7. Vai dever? Se vai ficar devendo, é negativo. Mas eu paguei 3, então vou ficar devendo 4, porque 4 mais 3 dá 7. Não pode esquecer os sinais. Negativo com positivo, na divisão, divide 4 por 2. 2 vezes 2, 4. Só que como 4 é negativo, vou ter menos 2. Nosso conjunto solução será menos 2 e 5. x1 e x2, aqui a gente costuma colocar em ordem crescente, mas também não faz muita diferença. Essa é a solução da nossa equação do segundo grau, proposta no problema. Vamos à tela rapidinho? Aqui nós vamos passar bem rapidinho, porque nós já falamos no quadro. É só para que você possa rever sempre que você desejar. Substituímos na fórmula no delta.
chegamos à conclusão de que delta deu 49. Então, nós temos x1, delta é maior do que zero. Não esqueça o significado dos símbolos. Esse símbolo aqui é maior que. Delta é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Se ele é positivo, nós temos que x1 será diferente de x2. E foi. Nós tivemos x1 valendo 2, negativo, e 5. Passamos para o segundo passo, que é a aplicação da fórmula de Bhaskara. Substituímos os coeficientes na fórmula resolutiva. Trocamos letra por número. Aí vimos que negativo com negativo, ó, menos com menos, porque é menos b, certo? Menos com menos, virou mais aqui, ó. E aí, simplificamos, x1, x2, resolvemos cada expressão separadamente, chegamos à conclusão de que é menos 2 e 5. Acabamos de encontrar as raízes de uma equação completa do segundo grau. Vamos calcular as raízes da equação. Veja, a nossa incógnita agora é a letra Z. Vamos resolver essa direto na nossa telinha. Quem é o A? 9. Não esqueça. A, B e C. Ela está ordenada, está em ordem. Menos 12 e o C vale menos 4. Desculpa, 4, positivo. Vamos calcular o delta. Bom, vamos fazer o quê? Menos 12 ao quadrado, está aqui B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes 9 vezes 4. Está aqui na sua tela. Quanto é 12 ao quadrado? Se tiver dúvida, faça no seu caderninho. 12 vezes 12, 144. Negativo, par, vira positivo. 4 vezes 9 vezes 4 também dá 144. 9 vezes 4 são 36. 36 vezes 4, 144. Olha o que aconteceu. O nosso delta vai dar 0. Existe? Sim, claro que existe. Então, x1 será igual ao x2, ou seja, as raízes serão iguais, mas elas existem. Quem serão elas, então? Veja que agora eu tenho que usar a letra Z, né? Minha incógnita agora é Z. Então, Z igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Existe raiz quadrada de zero? Sim, raiz quadrada de zero é zero. Tá lá, substituímos na nossa formulazinha. Menos B, que também é negativo, mais ou menos raiz quadrada de zero, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes o A. Como o A vale 9, você tem aí no seu caderno, 9 vezes 2, 18. Nós teremos, então, raiz quadrada de zero. Por que eu cortei? Veja, somar zero altera alguma coisa? Não. 12 mais 0 dá 12. Subtrair zero altera alguma coisa? Também não. Então, a gente pode ignorar a raiz quadrada de delta. Vamos ficar apenas com quem? Com o B e com o 2A. Basta resolver esta fração. Então, nós vamos simplificar. Você lembra? Lembrando aqui, negativo com negativo virou positivo. Por que o mais ou menos vai desaparecer? Porque eu acabei de explicar. Mais 0 e menos 0 não vai alterar em nada o 12 18avos. 9 vezes 2, 18. 12 e 18 é uma fração que dá para simplificar. Dá para dividir o numerador por 6, tá aqui, e o denominador também dá para dividir por 6, porque 6 vezes 2, 12, e 6 vezes 3, 18. Como Z1 e Z2 são iguais, basta calcular ele uma única vez, 2/3. A nossa solução será 2/3. Temos duas raízes? Temos. Nós temos Z1 e Z2. Como elas são iguais, não há necessidade de expressar as duas. Então, a gente diz que ela tem uma, mas ela tem duas. Toda equação do segundo grau terá duas raízes, ok? Então, a solução da nossa equação. Próximo exemplo. A, B e C. Equação completa. Até aí não há dúvida. 3 menos 2 e 1. Veja, delta primeiro, certo? B ao quadrado menos 4AC. Quanto mais você exercitar, mais rapidinho você consegue memorizar a sua fórmula. Então, substituímos. B, negativo, menos 2. Menos 2 ao quadrado. Segue a fórmula. Menos 4 vezes A vezes C. O A vale 3, o C vale 1. Veja, então, a importância dos coeficientes A, B e C. Se eu errar aqui, eu vou errar o delta e vou errar na hora de aplicar na fórmula de Bhaskara. Fazendo a conta, negativo, expoente par. Positivo, então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12.
E agora basta subtrair. Veja, 4 tira 12. Você tem 12 para tirar? Não, você só tem 4. Brinca de novo de dinheiro, R$4. Você pode gastar 12? Não deve, mas você gastou. Se você gastou, vai ficar devendo? Então, eu vou ficar devendo 8, porque 8 mais 4, 12. Então, dá menos 8. Você subtrai os valores absolutos, lembra? 12 tira 4 e prevalece o sinal do maior valor absoluto. Maior valor absoluto é o 12. Lembrando que o valor absoluto é apenas o 12, tá? Então, 12 menos 4 ficou negativo. Veja, delta deu negativo. E na fórmula não pede para extrair a raiz quadrada de delta? Existe raiz quadrada de menos 8? Não. Então, delta é menor do que zero. Não esqueça do símbolo, né? Esse aqui é menor que. Se ele é menor do que zero, toda vez que o delta der negativo, as raízes não são reais. x1 e x2 não são reais. Então, nós dizemos que o conjunto é vazio. Já vimos na aula anterior que vazio, basta você colocar as chavezinhas sem ninguém dentro, ou aquele zerozinho cortado. Agora é com você. Muita atenção, resolva a equação do segundo grau. T ao quadrado menos 2t mais 1 igual a zero. Veja que a sua incógnita agora é a letra T. O que você vai determinar? T1 e T2. Bons estudos e até a próxima aula.